Olá, sou o pastor Murilo e venho trazer mais uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração da parte do Senhor. Então, não olhe para trás, siga em frente e vamos trabalhar. Nosso bate-papo de hoje é o terceiro diálogo de Jesus da série de 3 diálogos que encontramos em Lucas 9, 57 e 62, dos quais já analisamos os 2 primeiros. Hoje, conversaremos mais uma vez sobre uma parábola. O sentido literal da parábola é lançar ao lado. Parábola é uma história que conta outra história, e as parábolas nascem da realidade cotidiana, de situações corriqueiras, mas sempre trazem um elemento que foge aos padrões normais. A mensagem é indireta e tem como objetivo causar impacto, e quem a ouve é convidado a tomar uma posição. Vamos então examinar as palavras de Jesus. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para compreender o que Jesus quer nos dizer, é necessário voltarmos à análise que fizemos do versículo anterior, onde está escrito: disse também outro: Jesus, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Vimos então que aquele que segue a Jesus, mas coloca vários empecilhos para levar avante a sua decisão, é uma pessoa que já lançou mão do arado, mas deseja dar uma paradinha, ou deseja levar avante sua tarefa desleixadamente. Eu vou abrir um parênteses para destacar a passagem bíblica de 1 Coríntios 5, 2 e 13 e Romanos 1 e 7. E eu te peço que você possa ler e examinar. E essas passagens mostram o quanto estão equivocados todos aqueles que andam passando a mão na cabeça desses crentes desobedientes, rebeldes, avarentos, idólatras, maldizentes e beberrões, com os quais sequer deveriam estar se alimentando. Todos deveriam examinar a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade, e aplicar zelosamente seus preceitos, não o fazendo desleixadamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Observando o contexto de Jeremias 48 e 10, onde está inserida essa palavra que eu acabei de falar para você, você descobre facilmente que o capítulo todo resiste a uma profecia de castigo de Deus contra Moabe, uma nação inimiga de Israel situada no lado oriental do Mar Morto. E Jeremias mostra que Moabe foi destruída por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou a cabo essa missão que o Senhor lhe havia lhe dado em 582 a.C., trazendo a espada sobre um povo idólatra, soberbo, insolente e escarnecedor. E essa obra não poderia ter sido feita de maneira relaxada. Nabucodonosor e seu exército aplicaram um juízo de alto nível, um castigo excelente, não retendo de forma alguma a espada. Do contrário, ficariam sob a maldição do Senhor. E Jeremias 48, 10 é voltado exclusivamente para as pessoas que fazem a obra de Deus, tanto para aqueles que são fiéis, dedicados, obedientes e verdadeiros, quanto para os de fachada, ou seja, os que fazem a obra e as coisas do próprio jeito. Concluímos que fazer a obra relaxadamente traz maldição para a vida do obreiro. Deus não amaldiçoa ninguém. Os que não têm temor a Deus é que o fazem a si mesmo, priorizando suas razões e interesses pessoais, como vemos em Jeremias 48, versículo 7. Não se deixe enganar. Você não pode relaxar. Você não pode reter a espada. Nem olhe para trás, porque virá o destruidor, como vemos em Jeremias 48 e 8. Reter a espada é negligenciar e desobedecer ao comando do Senhor. É negar o senhorio de Jesus. É ser arrogante e soberbo diante de Deus. E o nosso bate-papo traz uma advertência para quem assim está agindo. Você que está agindo assim precisa abandonar essa conduta e voltar a ser obediente e fiel à palavra do seu Senhor e Salvador, se espelhando no que houve com Moabe. Ouvimos da soberba de Moabe, diz a palavra de Deus, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, da sua vaidade e da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Desce da tua glória, diz a palavra, e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas, como vemos em Jeremias 48, 29 e 18. O que fugir do temor, cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, diz a palavra, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor, como está em Jeremias 48 e 44. Observe que este tipo de crente é aquele que já não tem mais o temor do Senhor, já não escuta as advertências da palavra, tem ouvidos, mas estão surdos, pela negligência e pelo relaxamento. A compreensão desses fatos assusta, evidentemente.
mas desmistifica os conceitos decorrentes dos ensinamentos dos falsos mestres, contrariando a revelação da Bíblia. A verdade, porém, doa quem doer, é que, segundo o texto em destaque, a obra do Senhor é também a aplicação de punição, sendo certo que os que foram incumbidos e constituídos ferramentas desta tarefa devem ser muito zelosos na sua execução. Para que você possa confirmar o que eu estou fazendo, ou o que estou dizendo, nesse bate-papo, nesse debate que agora se propôs, ouça e confira na sua Bíblia onde está escrito, em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Percebeu? Esse versículo não fala somente sobre as tarefas de pregar, de cozinhar, de construir igreja. Esse versículo destaca a tarefa de punir. Por semelhante dever, o pastor e a igreja, mordomos fiéis, receberam a incumbência de cuidar das ovelhas do Senhor e têm o dever de ensiná-las, discipliná-las e também de afastar os membros da comunidade que não se subordinam às determinações do Senhor, como você pode conferir na sua Bíblia em 1 Coríntios 5, 2 e 13, Romanos 1 e 7 e Efésios 6, versículos 6 e 7. Você não pode ser levado a ser conivente com esses tais que semeiam a discórdia e a desunião entre os irmãos. Quando alguém tem uma visão ou agenda diferente do pastor, então essa pessoa vai causar divisão. Qualquer visão diferente da visão do conjunto da igreja desvia a visão principal, enfraquecendo e dividindo os corações das pessoas para longe da sua missão principal. O filho rebelde de Davi, Absalão, é o exemplo bíblico daquele que alavancou sua posição de liderança em Israel para roubar o coração das pessoas para longe do seu pai. Absalão foi um filho rebelde que tentou usurpar o trono do seu pai, como você pode ver em 2 Samuel 15 e versículo 3. Mas como já disse, o foco do nosso bate-papo de hoje é o terceiro diálogo de Jesus, da série de diálogos que encontramos em Lucas 9, 57 e 62. Esse diálogo vem apresentado numa parábola, na qual o Senhor usa mais um exemplo da realidade cotidiana, comparando-a a uma ação concreta sobre a qual somos convidados a tomar uma decisão. A imagem consiste na atividade de arar a terra. Naquele tempo, como ainda hoje é comum nas pequenas propriedades rurais, o uso do arado puxado por animais para que a terra seja revolvida é comum. O arado é a ferramenta destinada a sulcar e preparar a terra. E naquela época se utilizava um galho de árvore puxado por uma junta de vacas ou bois ou por uma parelha de jumentos guiados pelo lavrador. Quem conduz os animais não pode se distrair de forma nenhuma e deve prestar atenção nos animais e em si mesmo, para que o arado sulque a terra em linha reta. Olhar para trás significa se desviar do alvo. Esse exemplo nos faz imaginar o resultado do trabalho de alguém que, arando a terra, se distraiu olhando para trás, mas sem largar o arado, e que, em consequência, não conseguiu manter um traçado em linha reta, onde seriam lançadas as sementes e mantida a plantação alinhada. Nos nossos bate-papos anteriores, desse mesmo contexto, vimos que Jesus iniciava a caminhada de sua última viagem a Jerusalém antes da crucificação. Logo no início da viagem, Jesus mantém 3 breves diálogos. No primeiro, aprendemos que se quisermos seguir nosso mestre, necessitamos estar conscientes de que estaremos nos associando com o Filho do Homem e com as suas características pessoais de mansidão, humildade de coração, como está lá em Mateus 11, 29. E é claro, com a rejeição que ele sofria. Por isso, cada um que deseja seguir esse maravilhoso e amoroso mestre deve, antes de qualquer coisa, ficar consciente de que, da mesma maneira como o mundo odiou Jesus, nós seremos odiados e não reverenciados, como você pode ver em João capítulo 15, versículo 18. Já no segundo diálogo, aprendemos que nenhum tipo de pressão social, nenhuma regra, nenhuma lei ou tradição humana possui força para nos desviar ou se colocar entre nós e o nosso Mestre Jesus Cristo. E quando Jesus nos ordena, segue-me, é para que continuemos urgentemente a proclamar o Evangelho, ou seja, seguir em frente e não parar. Hoje, examinando esse terceiro diálogo, veremos que, tal e qual a personagem do primeiro diálogo, esse também se oferece voluntariamente para seguir nosso mestre, dizendo, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa, como vemos em Lucas 9,61. E exatamente como o do primeiro diálogo, também impõe uma condição, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.
Como no primeiro diálogo, é muito importante entender que, ao contrário da nossa cultura, no Oriente Médio, quando alguém saía de casa, tinha que obter a autorização dos da casa. Portanto, despedir-me significou pedir autorização. E essa personagem que desejava seguir Jesus tinha que obter a aprovação do pai para levar avante seu projeto. Como concluindo nos 2 diálogos anteriores, esse último candidato demonstrou que ainda estava indeciso, então usou essa desculpa. Destaco que no Oriente Médio, a figura do pai é a que detém a maior autoridade, que podemos então compreender porque nosso Deus é de fato nosso pai e possui toda a autoridade sobre as nossas vidas. Nossa terceira personagem provavelmente ficou chocado quando o nosso mestre respondeu seu pedido com essa parábola da vida agrícola que estamos examinando. O processo de arar a terra, revolvendo-a para poder receber as sementes, exigia 4 fases distintas. Eram feitos pequenos sulcos na terra para segurar a água das chuvas. Depois, sulcos mais profundos para drenar as águas. Depois, a terra era revolvida e afofada para receber as sementes. E por último, o agricultor cobria as sementes com a terra. Todo o processo do plantio exige atenção e determinação do agricultor. Jesus usou a imagem do agricultor, preparando a terra para o plantio e usando o arado, puxado por tração animal, como ferramenta de trabalho. Vimos que esse trabalho exige atenção permanente ao traçado e ao controle sobre a marcha dos animais, para não haver desvios. Observe que a primeira personagem do primeiro diálogo foi alertada por Jesus sobre a necessidade de ter um exato conhecimento do significado de dedicar sua vida ao serviço do reino de Deus, seguindo Jesus. Por isso Jesus o alertou: se você realmente está disposto a me seguir e pronto para servir a Deus, saiba que as condições serão penosas. Já o personagem do terceiro diálogo, ou seja, desse diálogo que estamos examinando, também se voluntariou, para seguir Jesus, é claro, e disse: mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Lucas 9:61. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Observe que essa resposta de Jesus ao terceiro personagem complementa o alerta que foi dado ao primeiro, porque quem assim age não está apto para o reino de Deus. Quem escolhe seguir nosso mestre e servir ao seu reino tem que ter consciência da urgência da missão e do que foi proposto, e depois seguir em frente e não parar. Ser um discípulo fiel e obediente, essa é a parte de quem disse sim ao compromisso e pretende entrar no gozo da promessa. Verifique, por outro lado, que os 3 diálogos se complementam. Pode verificar, você examinando os três diálogos em conjunto. Chama a atenção o significado das 2 escusas que encontramos no segundo e terceiro diálogo e que se prendem aos costumes e tradições familiares. Então Jesus destaca: quem coloca o Senhor e o caminho que é mais estreito e conduz à salvação em segundo plano, acaba vendo sua caminhada comprometida pelos laços e tradições familiares e pela preocupação em não desapontar parentes e amigos. Preciso repetir para que possamos fixar que Deus quer saber até onde somos capazes de ir, colocando em primeiro lugar o amor a Jesus. Pouco importam as desculpas que possamos ter para não seguir em frente com as responsabilidades que assumimos diante de Deus. O servo que coloca o Senhor em segundo plano está, antes de mais nada, negando o primeiro mandamento de Deus: amai a Deus sobre todas as coisas. E em Marcos 12:30 lemos: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Romanos 10:3. Isso porque, como está escrito, vejam bem como está escrito em Hebreus 4:1-16. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois,
que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou, aliás, de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Por que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, como vemos em Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 16. E como está também em Timóteo, capítulo 4, versículo 4, se você se decidiu pela causa do nosso mestre, deve ficar totalmente atento e concentrado na sua missão. Você não pode se desviar e voltar às fábulas, às narrativas imaginárias, desviando os ouvidos da verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada, como vemos em Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 8. Então, se você já está decidido e com essas condições, se você está realmente pronto para andar ao lado de Jesus, se você realmente está disposto a seguir Jesus e pronto para servir a Deus e sabe que as condições são penosas, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus, como vemos em Lucas capítulo 9, 60. Mas não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, como vemos em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Assim, se você já está decidido, veja bem, assim se você já se decidiu, você está cônscio da sua responsabilidade e conhece as condições, vamos trabalhar. Siga em frente e não pare, porque ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, como vemos em Lucas capítulo 9, 62. Então, meu irmão, minha irmã, não olhe para trás, siga em frente e vamos trabalhar. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.